Alunos da Rede Municipal de Ensino de Porto Feliz, sejam bem-vindos à 12ª videoaula. Nós estamos nas páginas 207 a 211 do EMAI, Ler e Escrever. Ensino Fundamental no nosso volume do 5º ano. Hoje nós vamos falar sobre os contos de mistério. Existem algumas características próprias deste gênero. Ao contar uma história, o autor pode informar ao leitor como é a personagem. A isso chamamos de descrição. Para descrever a personagem, o autor apresenta as características físicas, trouxe para vocês altura, idade, cor e etc. Características interiores são sentimentos, atitudes e comportamentos e ações frequentes, o que a personagem faz. O enredo é a maneira como o autor organiza os fatos de uma história. Existe uma situação inicial onde o autor apresenta as personagens, localiza-as no tempo e ambiente. Existe o conflito, surge uma complicação gerando uma quebra da normalidade. Clímax é uma fase de tensão entre as personagens. E o desfecho é esse final que poderá muitas vezes nos surpreender, revelando-se como trágico, cômico, triste, alegre, entre outras formas. Também temos o tempo. O tempo cronológico é delimitado pelos ponteiros do relógio, pelos dias, meses, anos, séculos. Tendem a desencadear uma sequência linear dos fatos. Já o psicológico é voltado para os elementos da ordem sentimental dos personagens, revelado pelas emoções, pela imaginação e pelas lembranças do passado. O espaço é o lugar onde se passam os fatos. Caracteriza-se como físico, o geográfico, o ambiente onde ele está, representado por ruas, praças, avenidas, cidades, casas, dentre outros. E o psicológico se refere às condições socioeconômicas, morais, condizentes às personagens. Essas características que nós comentamos para ler o gênero, também para vocês fazerem uma produção textual é necessária, que vocês conheçam bem esse gênero de assombração. Atividade 3B, construindo esquemas gráficos. Na atividade 3B, você irá estudar como os contos de assombração são organizados e quais recursos que o autor utiliza. Retome, em parceria com sua professora, a leitura do texto, A Velha de um Olho Só. Nós já fizemos essa leitura, agora nós iremos analisar, considerando personagens, enredo, tempo, conflito, desfecho e finalização do conto, utilizando o exemplo de esquema abaixo. Nós temos esse esquema onde está título do livro, personagem, o primeiro personagem, depois está escrito outra vez personagem primeiro, mas seria o segundo personagem. Nós temos as características de cada um deles, temos o enredo, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho.
temos o tempo e o espaço. Coloquei para vocês aqui o título, A Velha de um Olho Só. A personagem primeira, a velha. Quais são as características da velha? As características: 2 metros de altura, esguia e fina, poucos dentes, cabeleira desfiada, são as características físicas dela. O segundo personagem é o André. E quais são as características do André? Ele é um rapazinho, ele é curioso, hipnotizado e ele tem medo. Depois nós temos ali o enredo. Qual é o assunto? O menino tem em sua residência um quarto antigo que vive trancado e ele fica curioso para entrar naquele lugar. Existe uma situação inicial. O menino depara-se com a velha de um olho só. Existe um conflito, Como salvar os meninos presos no tear pela velha? O clímax é o auge, é aquela tensão, quando o gato Eurípides pula no cangote da velha para salvar o menino. O desfecho é o final. O menino conseguiu fugir, mas ficou pensando como poderia libertar os outros prisioneiros. Nós temos o tempo. Por que será que o relógio parou exatamente à meia-noite? Depois nós temos lá o espaço, onde acontece. Eu coloquei apenas aqui o mobiliário rústico daquele quarto. Então, veja bem, no seu livro, não sei se o espaço daria para vocês fazerem, mas vocês podem fazer no caderno e registrar que a atividade foi feita no caderno de língua portuguesa. Nós temos depois escrito assim: construa um esquema gráfico em parceria, contendo as informações relevantes do texto, A Velha de um Olho Só, utilizando o espaço abaixo. Você pode criar da sua maneira o seu gráfico, o seu esquema de leitura a respeito dos personagens, do enredo, do assunto que nós fizemos. Atividade 3C, comparando contos de assombração. Para realizar essa atividade, você lerá novamente em dupla os contos anteriormente trabalhados em sala de aula. Juntos procurem descobrir o que eles têm em comum e o que têm de diferente. A seguir, organizem no quadro abaixo as informações levantadas. No nosso livro do Ler e Escrever, nós temos o quadro comparativo dos 2 contos. E temos o conto número 1 e o conto número 2. E existem algumas perguntas. Qual é o enredo do texto? Onde e quando a história se passa? Quem são os personagens? O narrador participa ou observa os fatos? Justifique com os trechos do texto. Qual é o conflito da história? Como ele é resolvido? Como termina? Que outra sugestão você daria para o final da história? Essas perguntas são importantes nós observarmos, porque quando a gente for produzir o nosso texto, nós precisamos dessas perguntinhas para nos auxiliar na escrita. Como aqui é um quadro comparativo, eu coloquei para vocês. Olha, qual é o enredo do texto? O conto 1 é Entrando no Quarto Misterioso.
Então, primeiro nós vamos trabalhar com este conto. Então, qual é o enredo? Foi preservada uma construção antiga neste local que se encontra fechada e desperta a curiosidade do menino. Onde e quando a história se passa? Passa dentro de um quarto antigo em um sítio e é contada através de fatos ocorridos no passado, em uma noite. Quem são os personagens? O menino. O narrador participa da história ou observa os fatos? Neste caso, o narrador aparece em primeira pessoa, quer dizer que ele participa da história. Quando meu avô construiu a casa, são trechos retirados do conto. E depois eu coloquei outro. Daí minha falecida bisavó. Existem mais trechos no conto a esse respeito. Qual é o conflito da história? Como ele é resolvido? Descobrir o que há dentro do quarto. O menino não encontrou, além de teia de aranha e muito pó. Como é resolvido? Como termina? O menino tem a sensação de ter uma assombração, porém sem detalhes, deixando mais enigmas de curiosidade para serem desvendados. Que outra sugestão você daria para o final da história? Poderia a velha contar o que aconteceu com o tear antigo que desapareceu. Eu coloquei isto como uma sugestão, são possibilidades de resposta. O conto 2, nós temos a velha de um olho só. Então, qual é o enredo? Havia um menino curioso que queria saber o que tinha dentro de um quarto antigo. Ao entrar no local, encontra-se com uma velha. Depois, onde e quando a história se passa? Em um quarto da casa. A história se passa por volta da meia-noite até as 3 horas da madrugada. Fatos ocorridos no passado. Quem são os personagens? A velha, o menino André e o gato Eurípides. O narrador participa da história? Sim, o narrador aparece em primeira pessoa. Ele participa da história. Lembro-me de uma viagem, então encaro a velha. São trechos localizados no conto. Qual é o conflito da história? Como salvar os meninos presos pela velha no tear? Como ele é resolvido? Fugir da velha, Dá o desespero nele. Como termina? O menino conseguiu fugir, mas ficou pensando como salvar os outros. Que outra sugestão você daria para o final da história? Ele poderia aproveitar da distração que o gato causou e também salvar os meninos. Após analisar os textos, escolha com o seu colega uns dos contos apresentados pela professora na atividade anterior. Escreva nas linhas abaixo o parágrafo original com o desfecho original do conto escolhido. Neste caso, vocês farão esta atividade sozinhos. Vocês têm que voltar no texto, no conto. Você vai escolher qual conto você deseja e você pode copiar o último parágrafo do texto. Então, essa atividade é copiar, é retirar do texto
igualzinho, sem mudar nada. É uma cópia que vocês farão do último parágrafo. A número 3, agora escreva em dupla um final diferente para o conto. Neste caso, vocês não farão em dupla, mas vocês vão escrever o último parágrafo diferente do que o autor escreveu. Vocês darão a sua maneira, a sua forma, como você gostaria que terminasse o conto. Então, por isso que eu coloquei a critério do aluno. A número 4, essa atividade, releiam em dupla o que escreveram e façam a revisão do texto. Nós não faremos essa atividade em dupla, mas o que você escrever na número 2, na número 3, depois vocês irão enviar para a sua professora ou para o seu professor. Agradeço a presença de vocês e tenham uma boa semana.